Bem-vindos a mais um espaço de debate promovido pelo Conta Lá. Ao longo da próxima hora vamos falar sobre o município de Barcelos, no distrito de Braga. Tem cerca de 117 mil habitantes. É conhecido também por ser extremamente fragmentado. É o concelho do país com o maior número de freguesias. A Câmara esteve 12 anos nas mãos do PS, mas há 4 foi conquistada por uma coligação que junta PSD, CDS e o Movimento Barcelos Terra do Futuro, presidida por Mário Constantino, que se recandidata a um segundo mandato pela mesma coligação. Para este espaço de debate convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Mário Figueiredo, candidato da CDU, não aceitou o convite. Por isso tenho à minha direita Mário Constantino, o candidato do PSD, CDS e Independentes Barcelos Terra do Futuro. Tenho também Paulo Ralha, do Chega. E à minha esquerda tenho Armandina Saleiro, a candidata do Partido Socialista. Tenho Joana Neiva, do Bloco de Esquerda, e também José Rosa, do Movimento Todos Barcelos. Aos 5 agradeço a presença neste debate. Vamos começar por um tema que até há muito pouco tempo, de certa forma, limitava um bocadinho aquilo que eram as finanças da autarquia, que tinha a ver com a gestão da água. A Câmara de Barcelos, Mário Constantino, há 2 anos conseguiu um acordo para evitar uma condenação que previa uma fatura de 200 milhões de euros a Águas de Barcelos, que colocava o município em sérios riscos de insolvência. A Câmara teve de estender o prazo de concessão até 2054, os preços dos custos da água também subiram para os consumidores. Foi um mal necessário? Foi o acordo possível? Antes de mais, queria cumprimentar os colegas que estamos aqui para nos candidatarmos à Câmara de Barcelos e corrigir ligeiramente, Barcelos não está fragmentado, está enriquecido com 65 freguesias, que seriam 89 na sua plenitude, e portanto julgo que não está fragmentado, antes pelo contrário. Efetivamente, o dossiê da água foi o dossiê mais difícil, mais duro e que mais impacto tinha na vida dos barcelenses. Nós, quando chegamos à autarquia, não havia nenhum acordo em cima da mesa, todos os acordos possíveis foram, de alguma maneira, resolvidos, não se sabe bem porquê, sem consequências. Então nós procuramos encontrar o melhor equilíbrio possível, sabendo que não era possível manter aquele estado de coisas. Ter uma sentença condenatória que eram 214 milhões de euros iam comprometer claramente todo o desenvolvimento de Barcelos, porque iríamos ficar atados a um garrote financeiro absolutamente insuportável. Entraríamos em falência técnica, digamos assim. De qualquer das formas, o mais preocupante foi, durante 12 anos, que depois foram mais 2 anos, enquanto não concluímos o acordo, não houve qualquer tipo de investimento em água e saneamento. Um concelho que se quer desenvolvido no século XXI não pode deixar de ter investimento na área do saneamento e da água. Porquê? Porque é através destas infraestruturas que nós conseguimos dar qualidade de vida, dar expectativa de futuro, e isso conseguimos, a partir deste acordo, conseguimos efetivamente devolver investimento nesta área. O que acontece já hoje, e temos já em marcha um conjunto de outras obras que vão permitir que nós consigamos elevar a taxa de cobertura da água quase aos 98% e de saneamento aos 81%, o que é absolutamente notável e importantíssimo para as pessoas. O nosso foco é nas pessoas e assim foi conseguido. Referiu que houve um aumento da água. Houve, efetivamente, um aumento no saneamento. Na água não houve um aumento no saneamento porque nós tínhamos como baliza o acordo que o Partido Socialista tinha apresentado e tinha sido aprovado em sede de reunião de Câmara, em sede da Assembleia Municipal, em 2018 e que depois não concretizou. O que é que nós fizemos? Partindo do
acordo de 2018, tentamos melhorá-lo em tudo o que fosse possível melhorar. E melhoramos significativamente o tarifário. Basta ver que no universo dos municípios, dos distritos de Aveiro, Porto e Braga, nós estamos a meio da tabela em termos de custos, sendo que tivemos este problema para resolver e os outros municípios não tiveram. O que quer dizer que conseguimos efetivamente reduzir. Com o acordo do Partido Socialista, se estivesse em vigor, nós estaríamos não a meio da tabela, em 40º tal lugar, estaríamos no primeiro lugar com as tarifas mais altas. Portanto, nós conseguimos fazer um acordo muito importante e, de alguma maneira, também conseguimos criar condições para, e temos-lo feito durante estes 4 anos, dar investimento, dar desenvolvimento ao nosso Concelho e aos barcelenses. Armandina Saleiro, o Partido Socialista considera que esta foi a melhor solução? Qual era a posição do PS? Boa tarde. Cumprimentava todos os colegas de painel e dizer que o Partido Socialista sempre votou contra o contrato de concessão da água desde 2006, 2007, desde que ele foi iniciado. E nesse registro continuamos a votar contra porque acreditamos que o processo da água não está resolvido. Foi empurrado mais 20 anos, porque continuamos a ter pouco investimento na rede de saneamento e água. Os preços, o tarifário, a fatura que chega ao nosso consumidor aumentou significativamente e acho que podíamos ter aqui algumas situações em que podíamos ter renegociado de outra forma, incluindo a questão das 20 freguesias que estão fora do contrato e que muito são penalizadas até em termos de PDM. Portanto, acreditamos que poderia haver aqui uma outra solução de forma a resolver estas questões. Durante o mandato do Partido Socialista foram feitos investimentos em hectares e que hoje estão a ser complementadas com as redes de esgotos, mas foram feitos aqui alguns investimentos. E, portanto, é nesse registro que estamos e que achamos que não foi o melhor acordo para os barcelenses. Paulo Ralha, partilha esta opinião, que não foi o melhor acordo? Bem, o problema foi posto pelo PSD. O PSD é culpado nesta matéria, isso é inequívoco. E agora tem um presidente do PSD que vem dizer que está a resolver o problema. Do nosso ponto de vista, não está. E do nosso ponto de vista, o acordo é péssimo. Aliás, as autarquias, mesmo com a dívida de 214 milhões de euros, estavam limitadas a pagar por ano à empresa 5 milhões. Isso devia ser tido posto em cima da mesa para pressionar a empresa para dizer: meus amigos, ou querem o acordo como nós desejamos e como é do interesse dos barcelenses, ou não há acordo porque nós só vamos pagar 5 milhões por ano. E nisso nunca foi posto em cima da mesa. E as consequências são para os barcelenses. Não há saneamento, os preços da água e do saneamento são absurdos relativamente aos concelhos vizinhos e o problema mantém-se. O Chega vai resolver isto de facto e vai resolver nem que seja contra os interesses instalados e que têm mantido este acordo em cima da mesa, que é péssimo para os barcelenses. Joana Neiva, há candidaturas que referem que defendem o regresso à esfera pública da gestão da água. É a posição do Bloco de Esquerda? Sim, a posição do Bloco de Esquerda sempre foi, e desde 2005, quando este acordo foi feito e trazido para cima da mesa, o Bloco a água é um direito universal, não é um bem para ser mercantilizado, é um bem essencial, vital, e efetivamente, sendo, por exemplo, uma das freguesias que não tem saneamento, é um impacto diário na nossa vida, seja na altura das chuvas, seja para esvaziar as fossas, tem encargos, para onde é que vão estas águas, de que forma é que isto está a ser gerido. Aquilo, na nossa opinião, que aconteceu em Barcelos e aquilo que nós gostamos de chamar, e não tendo medo das palavras, é um bocadinho um crime de gestão pública, porque foi entregar um bem que é um direito fundamental a um negócio do privado. Nós desde sempre lutamos pela remunicipalização da água, fizemos abaixo-assinados, levamos à Assembleia da República, continuamos e sempre defenderemos e manteremos uma posição clara que não é uma mercadoria. Quando este contrato em 2005 foi pensado e foi executado, a cláusula do reequilíbrio financeiro implicava que sempre que o consumo real fosse inferior ao consumo esperado de um caso base, a Câmara teria que indemnizar a empresa. Logo de início começou mal este acordo. E o risco financeiro está sempre do lado da Câmara. E aqui temos que concordar com a doutora Armandina
que o problema foi adiado, não foi agravado, não foi resolvido, mas que efetivamente em 2009 o PS se junta à defesa da remunicipalização, ganha a Câmara, mas durante 12 anos não existiu uma resposta efetiva, ou seja, foi uma promessa aqui que ficou esquecida. E de que forma é que também neste momento se propõe resolver este problema? A nossa resposta continua a ser a mesma que seria em 2005. Continuamos a defender e a ter os mesmos princípios. É necessária a gestão pública da água, saneamento e cobertura universal, é necessário tarifas justas e é necessário também apoio social que protejam certos agregados que nós sabemos que existem no nosso concelho. José Rosa, qual é a posição do Todos Barcelos? Em primeiro lugar, saudava a todos os presentes e também os barcelenses que nos veem. A nossa posição, primeiro queria dividir este problema em 2 capítulos. O primeiro capítulo tem que ver com a questão conceptual que levou a este ponto, ou seja, água pública ou privada. Por definição, como foi aqui dito, é um direito universal. E estamos a assistir um pouco por toda a Europa, das principais capitais europeias e alguns países americanos estão a remunicipalizar. Acontece que, na altura, foi o caminho escolhido, foi o caminho trilhado, foi validado pelas instâncias, foi inclusivamente validado em eleições seguintes. De qualquer forma, a nossa posição era manter a água e o saneamento na esfera pública. A seguir, há uma mudança de gestão e o problema é tratado com alguma leviandade do nosso ponto de vista, porque é feito de forma unilateral, com base também em promessas alegadamente feitas, pelos vistos não foram, e que acarretou o outro problema que foi a sentença. E eu acho que, do ponto de vista legal, a Câmara é uma pessoa de bem. E parece-me, de alguma forma, desajustado estarmos a dizer que o problema não existia quando ele de facto existia. Nesta última proposta da Câmara, nós abstivemos na Assembleia Municipal por 2 motivos. Primeiro, porque o problema tinha que ter uma solução, forçosamente, e em segundo lugar, porque até à data ainda não vimos nenhuma solução, nem melhor nem pior. Não houve nenhuma solução. Uma coisa é eu negociar algo de igual para igual, outra coisa é eu negociar com um fardo de 200 milhões em cima dos meus ombros. De todas as formas. Então acha que foi o melhor acordo possível? Dentro daquilo que estava em cima da mesa, foi um acordo possível. De todas as maneiras, nós não passámos um cheque em branco, demos o benefício da dúvida porque o problema tinha que ser resolvido e penhorava um pouco aquilo que eram os investimentos da autarquia. Agora, a Câmara, o Executivo, o próximo Executivo, tem o direito e o dever de reavaliar a situação e, eventualmente, remunicipalizar os serviços. Muito bem, vamos passar a um próximo tema, que é um problema que não é específico de Barcelos, mas que é particularmente expressivo nos concelhos densamente povoados, que tem a ver com o peso que os custos com a habitação têm cada vez mais no orçamento das famílias. No segundo trimestre do ano passado, dados do INE dizem que Barcelos foi mesmo o município entre os 24 mais populosos que registou a maior subida nos preços das casas. Mário Constantino, como é que a coligação que lidera se propõe a atacar este problema e a ajudar estas famílias e estes jovens que precisam de ter acesso a uma casa que possam pagar? Muito bem, nós naturalmente aderimos, como grande parte dos municípios portugueses, a um plano e fizemos um plano municipal de estratégia da habitação e em que identificamos junto das diferentes freguesias qual era o número de pessoas, de famílias, que tinham condições menos dignas e que era preciso intervir. De outra forma, através dos incentivos para a habitação a preços acessíveis, também nos candidatamos, em parceria com o IRU, para que os nossos jovens se pudessem fixar. E é importante ter esta visão. Fizemos uma candidatura, neste momento temos aprovado cerca de 33 milhões de euros para a habitação, já estão feitos concursos, estão em marcha, uns ficaram desertos, vamos ter que voltar a pôr em concurso e outros já estão em marcha. Fizemos também 2 OPAs, uma ficou deserta e uma segunda conseguimos adquirir fogos, cerca de 44 fogos, que vão, através de um regulamento que vamos fazer aprovar na Assembleia Municipal,
distribuir pelas pessoas mais carenciadas, com mais dificuldades, mais desfavorecidas, mas também uma parte significativa para jovens. E fizemos distribuindo pelo todo o Conselho. Eu sei que há muita gente que vê a habitação de uma forma, nomeadamente o Chega, de uma forma não tão sensível quanto era necessário ter. Porque a habitação não aflige só os mais desfavorecidos, também aflige a classe média, também aflige muito os jovens. E nós temos que intervir nestas três dimensões para que se consiga, efetivamente, por um lado, dar dignidade às famílias que não têm condições de habitabilidade dignas, por outro lado, fixar os nossos jovens, dando-lhes a oportunidade de poderem ter no espaço onde vivem, onde nasceram, onde estudaram, continuem a ter condições para poderem estar a viver em Barcelos e, numa terceira análise, também acorrer àquelas minorias, nomeadamente a etnia cigana, que eu gostava de aproveitar este momento para o dizer, porque há muita desinformação, eu percebo que é um momento político eleitoral, portanto há muita desinformação, não vai haver deslocalização das famílias de etnia cigana para outros espaços que não onde eles já estão. Porque há uma razão lógica e racional para que assim aconteça. Se as pessoas já estão enraizadas há longas décadas num determinado espaço, faz sentido que se continuem lá. O que é que as entidades públicas têm que fazer? Criar condições para que nos espaços onde eles já estão possam efetivamente ser construídas habitações condignas para poderem, naturalmente, também essas famílias mais carenciadas ou mais desfavorecidas poderem ter uma habitação digna. Armandina Saleiro, aquilo que a Câmara tem feito ou que se propõe a fazer é suficiente para o Partido Socialista? O que é que o PS defende? Penso que não, até porque a estratégia de habitação foi assinada ainda em 2021, ela foi elaborada pelo Partido Socialista, obviamente ajustada pelo PSD de acordo com as alterações à legislação e passado 4 anos... Assim foi, então está certo. Ainda não temos, mas assim ainda foi, não. assim está certo, não é? Sr. Presidente, ainda não foi entregue nenhuma casa. Claro que está certo porque ela vem do passado e decorre do levantamento e de uma necessidade. Ou está certo vamos ou está errado. Vamos tentar... Mas há uma outra situação, se me permite, Vamos tentar. que é a questão do PDM. Mário Constantino, peço que deixe a Armandina Saleiro Estava a tentar falar. perceber, para os brasileiros também não se confundirem, perceberem se está certo ou se está errado. Depois, se quiser responder, dou-lhe a Muito bem. palavra. Sr. Presidente, o que eu disse foi que a estratégia de habitação peca por tardia. Ela estava em 2021 aprovada, foi assinado o protocolo com o Governo no sentido de ser executado. Passado 4 anos ainda não temos habitações a serem entregues. Ficou muito aquém daquilo que seria o tempo de execução. Depois, como sabe o Sr. Presidente, e já o referiu anteriormente, nós temos a questão do PDM. O PDM é uma das grandes condicionantes para os jovens e para as famílias que têm terreno nas nossas freguesias se possam fixar. E tem sido um problema, a meu ver, grave. Depois tem a ver com as burocracias associadas a todo o processo de construção de uma casa. Tem que ser muito mais ágil, muito mais célere, para que as pessoas possam ficar no nosso terreno, no nosso território e não estejam imbuídas um bocadinho daquele sentimento, vai demorar muito tempo, eu tenho que organizar a minha vida, então adquirir uma casa fora. Acho que é aí que podemos fazer muito mais e melhor, e depois acho que também é uma responsabilidade do município, para além de captar todos os financiamentos de quadro comunitário para este setor, também apostar na questão da habitação a preços acessíveis. Como o Sr. Presidente falou também, a questão da integração das comunidades, que é uma preocupação, porque tem que ter dignidade, são seres humanos, precisam da habitação e é um primeiro direito, e sem a intervenção na área da habitação é muito difícil, que esta comunidade possa, de alguma forma, progredir em termos sociais e económicos, porque a habitação é também um direito que está contemplado. Mário Constantino, se quiser responder, tem de ser mesmo resposta muito, muito curta. Muito rapidamente. Naturalmente que só foi agora, porque devia estar melhor preparada, Sra. Doutora Armandina. A candidatura foi em março de 2024, em que o Partido Socialista era governo, dizia que tinha 26 mil habitações financiadas para poderem ser distribuídas por todos os municípios. O que acontece é que quando nos candidatamos, havia 52 mil habitações no país e, portanto, Barcelos não teve nessa primeira leva.
Felizmente, o Governo mudou e Tem de concluir, Mário Constantino. duplicou o número de habitações. E só nessa altura é que foi possível, a partir de setembro de 24, nós temos condições para avançar, porque o financiamento tinha que ser dessa forma, não podia Muito bem, ser de outra forma. acho que ficou claro. Joana Neiva, quais são as propostas do Bloco de Esquerda para esta crise? Se calhar dar entrada nas propostas, como estávamos a falar do número de focos habitacionais, acho que é importante pensar naquilo que é a nossa estratégia local da habitação atual e, apesar de ter havido o esforço e de ele estar a avançar, de que é efetivamente muito pobre e insuficiente para aquilo que precisamos. O objetivo deste mandato, desta candidatura, é de 0,3% de habitação pública subir até aos 0,7%. Nós, em Portugal, temos uma média de cerca de 2%, quando temos países com os Países Baixos com cerca de 30%, a Dinamarca com cerca de 21%, mesmo se formos a uma média europeia, na França cerca de 10%, na Irlanda cerca de 11%, e acho que nos continuamos a balizar por baixo, quando não existe esta necessidade. Na nossa visão, não é só uma questão de construir e de entregar, é de perceber o que é que está vazio, perceber o que é que está também devoluto, e já questionámos a Câmara a esse propósito e ainda continuamos sem uma resposta, e perceber aquilo que existe e aquilo que pode ser trabalhado, não é só construir, porque muito pautado em Barcelos, e muito claro, é a questão da construção desenfreada sem um planeamento estratégico ao longo do tempo. Portanto, aqui pensar que não basta apostar na construção nova, é preciso investir seriamente naquilo que é a recuperação do edificado que já existe. Nós, não só nos prédios devolutos, mas também naquilo que é o património público desaproveitado, gostaríamos de propor esta integração num parque habitacional mais acessível. Para além daquilo que, muito bem referido, não é? O direito à habitação, não só na questão do parque público municipal, mas também num subsídio municipal de habitação que responda de forma efetiva àquilo que são os problemas, não só dos jovens, mas da população residente e da população que quer habitar na nossa cidade. E isto traz-nos também à questão das medidas anti-especulação, controlos de despejos, apoio ao arrendamento acessível, limites à conversão massiva de arrendamento para alojamento de curta duração. Nós temos, por exemplo, na rua que está em frente ao Tribunal, aqueles escritórios de baixo, que neste momento foram convidados, vários deles já são casas de habitação, e estamos a perder ali uma parte que é um tecido empresarial e serviços, eram advogados, eram escritórios, e estas pessoas estão a sair. Nós estamos quase a resolver um mal com outro mal que também não deixa de ser, que não é uma solução. E, portanto, aqui haver também programas de habitação cooperativa, apoios à reabilitação, ou seja, estabilizar preços, garantir moradias seguras para quem trabalha, para quem estuda. Barcelos tem muitas potencialidades e têm sido dados passos nos mandatos, todos os mandatos fizeram coisas bem, com muitas críticas e muitas coisas que podiam ter sido feitas diferentes, mas efetivamente levar mais a sério estas questões habitacionais. Quantos nós Para conhecemos, concluir? com certeza, quantos nós conhecemos e que é a realidade de quem estuda, vamos para a universidade e não voltamos. Antes de voltar a Barcelos, e reconheço o meu privilégio de poder voltar a Barcelos, de poder pagar uma casa, ou de poder morar com os meus pais, ou de ter uma rede de suporte, há muitos jovens que não podem, e não é porque Barcelos não tem para oferecer e porque não é apelativo, é porque não há um investimento a sério naquilo que são as potencialidades da nossa terra. Paulo Ralha, há pouco o Mário Constantino disse que o Chega não era sensível à questão da habitação. Não, a questão da habitação, do nosso ponto de vista, e para o caso de Barcelos, tem duas componentes. Uma componente social, e na componente social estamos a falar à volta de 200 habitações, está perfeitamente identificado, de acordo com os números oficiais, e para isso temos solução, é a habitação social. Mas o grande problema da habitação no nosso país e em Barcelos hoje em dia não é a habitação social, é a habitação da classe média. E nesse sentido, nessa aposta da habitação para a classe média, o município não precisa estar à espera de ninguém. Aliás, esta ideia de que temos que estar à espera do governo ou de subsídios ou disto para andar é completamente errada do nosso ponto de vista. A autarquia tem muitos terrenos vagos, mesmo junto à cidade e espalhados pelas freguesias. E esses terrenos podem ser cedidos a título de 100 anos ou um prazo grande, dilatado no tempo, para, por exemplo, cooperativas de habitação de arrendamento, que são completamente diferentes das cooperativas de habitação clássicas, em que as pessoas compravam uma casa muito mais barata, porque o terreno tinha sido cedido, tinham tido isenções de taxas, etc., etc., ou seja, praticamente 50% do valor da casa tinha desaparecido à partida. As pessoas entravam na cooperativa e, passado 20 anos, vendiam e aumentavam, que é o que está a acontecer, aumentam o problema da habitação, da especulação imobiliária, etc.
cooperativas de arrendamento são cooperativas em que a pessoa fica com a casa, entra com uma caução, paga a renda e a cooperativa vai sendo sempre subsidiada através dessas rendas, faz as melhorias nos imóveis, faz as melhorias à volta dos imóveis e, através dessa constante receita, vai fazendo com que as pessoas tenham qualidade de vida e o meio à volta tenha qualidade de vida. Se a pessoa eventualmente tiver possibilidades para ter uma casa ou adquirir outra casa, perde o direito a estar naquela cooperativa de arrendamento, é-lhe pago pela cooperativa a caução acrescida do coeficiente monetário pelos anos que lá esteve e essa casa é cedida a alguém que também tem os mesmos problemas de habitação e estamos a falar de habitação para a classe média. O que é que isto vai provocar? O grande problema da habitação é a escassez da oferta face à procura. A autarquia cedendo os terrenos para este efeito e constituindo-se as cooperativas para este efeito vão à partida aumentar a oferta. Aumentando a oferta e havendo mais possibilidade da classe média adquirir ou arrendar uma casa por esta via, vai fazer com que o estímulo em termos de compra e venda dos preços baixe naturalmente, porque há mais oferta, os preços começam a descer. E a autarquia tenha esta primazia que até agora nunca utilizou. Porquê? Estamos sempre à espera de subsídios, estamos sempre à espera que os outros resolvam os problemas que nós podemos resolver, porque temos os meios para isso. O PSD e o PS, há 50 anos, que andam neste ping-pong de culpas e Barcelos tem os mesmos problemas hoje que tinha há 50 anos. Na habitação, na água. A água teve lá o PSD que criou o problema, o PS não conseguiu resolver. E na habitação nós temos os meios endógenos dentro da cidade, dentro da autarquia, para resolver o problema. Basta haver vontade e basta haver uma gente nova na autarquia para o fazer. José Rosa, o que é que o movimento Todos Barcelos propõe para a habitação? Muito bem, nós entendemos em primeiro lugar que o problema da habitação tem que ser visto numa perspectiva mais holística. O que é que eu pretendo dizer com isto? Há vários problemas associados, um deles que não foi aqui referido e é muito importante, tem que ver com o seguinte: quem constrói são os privados. Ora, os privados, com base em estudos da própria associação, dizem que os custos de uma construção de custos controlados ou de uma construção, digamos assim, premium, são basicamente os mesmos. E, portanto, eles não estão muito vocacionados para esse tipo de construção, porque o retorno vai ser menos. Portanto, nesta componente, a Câmara vai ter que fazer o seu papel. Este é um ponto, é promover e potenciar que os construtores façam mais construções acessíveis, porque o que nós verificamos em Barcelos, é o fenómeno de Barcelos e não só, é que todo o tipo de construção premium, à partida, vende-se de uma forma extremamente rápida. E a aposta tem que ser construção de custos controlados, acessível a uma classe média baixa. Depois, já que outro problema também tem que ser visto, que é um problema não é só de Barcelos, mas que é grave em todo o país, que é as casas de volutas. As casas de volutas acarretam dois problemas, um deles tem a ver com a insalubridade e outro tem a ver com potenciais focos de criminalidade. O que é que as autarquias, o que é que Barcelos pode fazer e deve fazer, embora possa haver já ajudas, é melhorar e aumentar essas ajudas que levem as pessoas a refazer as casas e colocá-las no mercado de arrendamento. Barcelos também tem outra característica interessante, que na Zona Norte é dos concelhos que tem menos taxa de arrendamento, as pessoas têm muita casa própria. Nós hoje temos uma demografia que é diferente do que era há 30 anos atrás. Há as casas, as pessoas têm menos filhos, os filhos vão estudar, as casas ficam vazias. Nós temos uma taxa de casas vazias muito elevada, que podia ser e devia ser colocada no mercado de arrendamento. As pessoas não estão vocacionadas para isso, muitas vezes há problemas que têm a ver com os inquilinos, etc., mas a Câmara tem que chamar os proprietários, promover essa requalificação das nossas habitações, sobretudo no casco urbano, dar mais incentivos e trazer as pessoas também, ajudá-las a colocar as casas no mercado de arrendamento.
Vamos passar a outro tema que tem sido apontada como uma questão crítica no Conselho, que é a mobilidade. Um estudo de uma empresa americana especialista em mobilidade refere que Barcelos está entre as 10 cidades do país onde os condutores perdem mais horas no trânsito, ocupando o 5º lugar, a par de Coimbra. O PS tem acusado a autarquia de, nos últimos 4 anos, nada a fazer para resolver este problema. Armandina Saleiro, o que é que o município poderia fazer em termos de mobilidade no Conselho? Em termos de mobilidade, acreditamos que é necessário fazer um estudo credível e atualizado para resolver essa questão. Depois sabemos que a situação do nó de Santa Eugénia vai acabar por trazer impactos também na nova ponte e na redistribuição do trânsito, o que não será de todo uma solução para a questão do trânsito em Barcelos. Acreditamos que com pequenas alterações e com um estudo credível para uma nova ponte e outra solução, que será eventualmente uma solução que, no nosso ver, não passa pela Calatrava, considerando o valor que está associado e considerando que é uma ponte que será construída numa zona onde existe uma grande população e ao lado de um centro escolar. Acho que essa que não é a alternativa. Portanto, nós acreditamos que podemos fazer diferente, com estudos credíveis, reorganizando o tráfego e não concordando, obviamente, com a ponte de Calatrava, porque nos parece que não é uma prioridade e que não é também uma solução. Mário Constantino, este problema tem se agravado nos últimos tempos, também, a população de Barcelos também tem aumentado. Como é que a coligação propõe resolver esta questão da mobilidade no Conselho? Tem-se agravado? Não diria, mas existe esse problema, também muito fruto pelo dinamismo e pelo aumento de habitação que tem existido em Barcelos, o que provoca naturalmente mais constrangimentos. De qualquer das formas, eu acho muito interessante a doutora Armandina falar no estudo credível, porque estávamos nós na oposição e o PS no governo, nós dizíamos, governo autárquico, nós propusemos em sede de reunião de Câmara que se fosse feito um estudo para não só percebermos os movimentos de trânsito que havia, mas também em termos de estacionamento, o que era importante fazer-se. O Partido Socialista chumbou essa proposta, não se fez estudo nenhum, só quando nós chegamos, a primeira coisa que fizemos foi esse estudo. E por isso temos, ao contrário do que aqui foi dito, um conjunto de ideias já no terreno que vem, de alguma maneira, mitigar esta questão. Nas 3 dimensões, na dimensão da mobilidade, com o reforço efetivo dos transportes públicos e os modos suaves de mobilidade, numa dimensão de circulação, em que, para além do fecho de Santa Eugénia, que era uma obra desejada pelos belenenses há décadas, há mais de 20 anos, e que só agora é que está em fase de conclusão, que vai permitir retirar do centro da cidade mais de 500.000 veículos ano, com as vantagens até ambientais que isso naturalmente origina, mas também fizemos os projetos que estão já em fase de poderem ser postos a concurso da variante do Andorinhas, é uma rotunda e um espaço que os barcelenses identificam facilmente, e que vai da 306 até o Andorinhas, e também a variante do novo hospital, que vai permitir, desde a rotunda de entrada de Barcelos até à zona do Estado de Cidade de Barcelos, criar uma dinâmica completamente diferente e uma circulação diferenciada. Mas também ao nível de estacionamento. Nós estamos a apostar seriamente em fazer alguns parques de estacionamento na zona onde vai nascer um novo centro de saúde, cerca de 300 lugares de estacionamento. Na zona onde vai nascer um novo complexo da Escola Gonçalo Nunes, com mais 150 a 200 estacionamentos subterrâneos, mas também com o estacionamento que já o fizemos, que não existia, junto a uma das artérias, junto à estação, que era importantíssimo ter. E também vamos avançar definitivamente para um grande parque de estacionamento na Avenida da Liberdade, no centro da cidade. Isto para quê? Para conseguirmos dar resposta a todas as questões que a mobilidade encerra. Mas a grande aposta vai ser no reforço de parques de estacionamento periféricos, convidando
quem vem trabalhar para Barcelos, quem vem estudar para Barcelos ou quem vem visitar Barcelos, a colocar os carros na periferia e vir transportes públicos no Tuba que efetivamente funcionam e dão mobilidade mais sustentável e dão também mais fluidez de trânsito. Joana Neiva, concorda com o que ouviu aqui? Eu acho que nós fazemos as coisas um bocado ao contrário. Acho que percebo apostar nas estradas, apostar em carros, mas não está todo mundo a caminhar num sentido diferente. Não devíamos... Barcelos tem uma posição altamente estratégica, seja para o mar, seja para o interior, seja intra-distrito, para outras grandes cidades. Sou barcelense, usualmente trabalho apenas um dia em Barcelos, vou para Guimarães, para Braga, para a Póvoa de Varzim. Eu não tenho transporte para lado nenhum. Para lado nenhum. Moro a cerca de 20 minutos de Braga, a cerca de 15 minutos de Barcelos. Vou dar um exemplo muito claro e que foi um dos casos que nos chegou. Uma pessoa que mora na Lama, um professor, que queira dar aulas no Dona Maria, em Braga, a começar às 8h20, não consegue. Não há transportes. Esta pessoa tem que investir na carta de condução, tem que investir num carro, tem que investir numa série de despesas extra, ganhar a proficiência e depois estacionar no centro de Braga para conseguir efetivamente exercer a sua profissão. Quando eu quero ir para Guimarães mais à noite, devido à minha profissão, a minha oferta de transporte público sugere-me o Uber. Quando vamos ao Google e metemos, por exemplo, o sítio onde eu trabalho, sugere-me apanhar um Uber. Se eu quisesse ir para a escola, que sempre fui de transporte particular enquanto morei em Barcelos, porque é uma coisa que de alguma forma é inerente a mim quando estou na minha cidade, é a ausência de transporte público que não existe em muitas das outras cidades onde eu morei, teria que me levantar muito mais cedo e prejudicar também o meu desempenho escolar. Nós temos um desinvestimento gritante na linha do Minho. Um Alfa para Lisboa, por vezes também tenho que trabalhar a Lisboa, tenho que me levar a Nino ou a Braga. Um bilhete para ir para o Porto fica mais barato se eu fizer Barcelos-Nino e Nino-Porto do que se eu comprar Barcelos-Porto. A nossa estação parece um apiadeiro. E quais são as soluções do Bloco? São mais transportes públicos? É um investimento na ferrovia, nada contra a criação, porque isso efetivamente funcionou, por exemplo, na altura da feira, os carros estacionarem fora e utilizarem o Stuba para ir para a cidade. Alargar o Stuba foi uma excelente medida, com boa adesão. Fazer isso chegar às... Com certeza, fazer isso chegar aos restantes. Barcelos não é só zona urbana, não é só freguesias encostadas à zona urbana. Alguns de nós moram a 10, 12 km, parece que moramos num mundo diferente. Transportes públicos urbanos e interconcelhias. Fazer uma ferrovia, lutar pela ferrovia. Uma ligação Braga-Barcelos não é assim tão complicada. Fazer com que o comboio, o Celta que pare em Barcelos, fazer com que o Alfa que vai de Viana a Lisboa pare em Barcelos. Não é preciso reconstruir, investir, fazer, é preciso lutar e ser acirrados. E também, quando falamos aqui da mobilidade ativa e sustentável, fazer ciclovias seguras, fazer coisas interligadas que tenham um propósito, tenham um início, um meio e um fim. E também aqui falar um bocadinho do PARTE, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária, porque os nossos passos seriam muito caros na Lama, na Uxa, nestas freguesias mais periféricas. Para terminar, Joana Neiva. Certo. E fazer também... Quem beneficia deste apoio, Porto de Lisboa maioritariamente, porque é que nós não lutamos também para beneficiarmos desse apoio? Há coisas que estão existentes e que podem ser utilizadas, não tem que ser tudo novo. Paulo Ralha, o que é que o Chega propõe em termos de mobilidade para o Conselho? Bem, começando em Barcelos temos vários estrangulamentos. Um deles é a passagem ferroviária em Arcozelo, que provoca engarrafamentos monumentais de manhã e à tarde. Esse é o primeiro ponto, temos que construir ali um túnel para resolver o problema. Depois temos que resolver o problema da ligação entre a cidade, Barcelos, e um grande aglomerado habitacional que é Arcozelo e que está cortado por uma via rápida, que fazia sentido há 30 anos atrás e quando foi construído já não fazia sentido nenhum. Foi uma falta de visão tremenda porque a cidade está completamente cortada, o que faz com que as vias de acesso à grande zona habitacional estejam permanentemente engarrafadas e bastam 4, 5 carros e isso é um problema, é um cancro que nós temos que resolver e temos que resolver também a questão do novo hospital. Porque as obras que estão programadas e que o Presidente da Câmara anunciou agora não vão resolver nada, só vão piorar o problema. Ou seja, primeiro não vão tirar carros do centro da cidade porque as pessoas que iam para a cidade vão na mesma para a cidade e as que não iam para a cidade tinham vias alternativas para fugir à cidade, por isso é uma falácia dizer que vão ser retirados 500 carros da cidade por dia, isso é completamente falso. E depois a questão que se coloca é como é que nós vamos resolver o problema rodoviário da cidade. E do nosso ponto de vista existem 4 grandes vias
que tem que ter alternativas, tem que ter variantes. Uma das variantes é até Areias de Vilar, entre Barcelos, Tamel São Veríssimo e Areias de Vilar, e aproveito para falar do problema de Tamel São Veríssimo. É inacreditável que 50 anos depois, a entrada da cidade por uma série de freguesias altamente populacionais, com uma população extremamente elevada, Galegos de São Martinho, Manhente, Galegos de Santa Maria, Lama, etc., esteja na mesma há 50 anos. E uma pessoa que se queira deslocar da cidade a uma freguesia que está paralela à cidade, e que já é cidade quase, e que podia ser muito mais cidade, a atravessar de um lado para o outro esteja em risco de morte todos os dias. Porque se for a pé, corre risco de ser atropelada, e é um risco muito elevado. Isto é um problema que tem 50 anos e ninguém olhou para isto. Outros problemas têm a ver com a saída Para terminar, para Paulo sul. Raio. A estrada que vai até Negreiros mete dó. Eu tenho pena das pessoas que têm que fazer aquela estrada todos os dias. Isto é um problema que tem 30 ou 40 anos. Até hoje não foi resolvido. É preciso resolver também o problema até Vila Boa, a saída norte da cidade, e a saída oeste é outro problema, pelo menos até Barcelinhos. Temos de dar a palavra agora ao José Rosa, do Todos Barcelos. O que é que o movimento, que medidas defende para melhorar a mobilidade no concelho? Permita-me só uma nota relativamente à mobilidade, que é um problema que tem mesmo mais de 50 anos. A visão que os responsáveis tiveram ao longo dos anos foi muito redutora. Barcelos precisava, hoje, chegámos a essa conclusão, de uma via de cintura externa. E o concelho foi sempre pensado muito ali à volta da zona histórica. As vias de cintura externa são garrotes às cidades. Mas permite uma circulação, e entradas. Mas repara, quando a cidade cresce... Como estão as grandes cidades. Vamos ouvir o as José grandes Rosa. cidades europeias é assim que estão estruturadas. Há uma via de cintura externa e depois podemos ter uma via de cintura interna. São duas coisas distintas. Depois, há aqui outro grande problema que existe em Barcelos, também erros do passado, que foi permitir consecutivamente construção de grandes superfícies nos centros. Ora, isso acaba por criar ali grandes constrangimentos. As grandes superfícies, em muitas cidades, ficam mais na periferia. É mais fácil para as pessoas circularem. Depois, temos outro grande problema que tem que ver, que também já é muito antigo, que é a ligação da cidade à central de caminhonagem, de uma forma pedonal. Em todo o lado, as pessoas chegam à central de caminhonagem, fazem 500, 600 metros e estão no centro da cidade. Nós temos esse problema. O outro problema que foi aqui referido é o transporte ferroviário. É preciso que as pessoas vão ao terreno e se inteirem das coisas. E eu, em âmbito da Comissão de Mobilidade, que faço parte na Assembleia Municipal de Barcelos, fizemos uma visita à estação de Barcelos. De facto, aquilo está-se a transformar numa piadeira, não tem bilheteira, ou está fechada, e para surpresa de todos, da Comissão, às 6h30 ou 18h30, começam a sair as pessoas do comboio e aquelas pessoas que saíram, contamos, enchiam quase 3 autocarros. Portanto, dizer que as pessoas não utilizam o transporte ferroviário é uma falácia. A Câmara aqui tem um papel preponderante, é junto da CP, junto das infraestruturas de Portugal, exigir que a circulação seja feita com maior frequência, mais compatibilizada com o dia-a-dia das pessoas. A própria estação em si não tem abrigo, é uma coisa inusitada, se estivermos lá, se estiver a chover, as pessoas não têm forma de se abrigar. Nós viramos as costas ao transporte ecologicamente mais sustentável. Os carros hoje têm que circular, evidentemente, mas a questão aqui é ver o problema a montante. A questão da ponte, claro que é fundamental, até para num futuro a médio prazo, permitir que a ponte medieval tenha uma circulação mais ou só num sentido, ou mesmo só pedonal. Vamos passar agora a outro tema, à economia. A indústria têxtil tem sido um grande motor no tecido produtivo de Barcelos, mas isto também ajuda a perceber porque é que o rendimento médio do município está abaixo da média nacional e da média do Cávado. Armandina Saleiro, quais são as propostas do PS para, no fundo, diversificar a economia, ajudar a criar mais emprego qualificado que também permita a fixação de jovens? Sabemos que o emprego qualificado passa muito pela formação e pela capacitação dos nossos jovens e do nosso tecido empresarial.
Nesse aspecto, terá que haver aqui, e haverá da nossa parte, um diálogo franco e aberto com as instituições do nosso Conselho, no sentido de se capacitar e de se formar os nossos jovens para empregos que tragam uma mais-valia para o desenvolvimento económico do nosso território. Apostar muito no tecido empresarial associado às novas tecnologias e à parte também criativa do nosso Conselho. Sabemos hoje que a cultura pode ter aqui um impacto importante no desenvolvimento do território, pode elevar, no fundo, também os rendimentos da nossa comunidade. Somos um território criativo da Unesco, onde existem enormes potencialidades. Essa pode ser uma área e um enfoque importante da parte do município. Depois, apostar também muito no apoio às empresas que se queiram fixar no nosso Conselho. Como? Criando redes viárias com qualidade, cedendo eventualmente e programando e pensar em zonas industriais de referência, onde possa haver essa ligação com as universidades, com o ensino superior. E depois, obviamente, também apoiar os jovens no primeiro emprego, ajudando-os muitas vezes a formar, a ter a sua primeira empresa. Acho que é importante para que os jovens não saiam e possam criar emprego de qualidade, porque Barcelos é um dos territórios onde nos últimos anos se tem destacado uma maior formação dos nossos jovens. E é nessa perspectiva que achamos que é importante fazer este trabalho, disponibilizar zonas industriais de referência, articulação na capacitação com o IPCA e também no apoio aos jovens no seu primeiro emprego e nas suas empresas, apoiando, obviamente, na formação e no desenvolvimento de startups que vão corresponder às necessidades do território e não só, e que possam projetar o nosso território. Mário Constantino, concorda com algumas das propostas? Por exemplo, a cultura pode ser um motor de desenvolvimento em Barcelos? Sem dúvida, a cultura, o desporto, a educação são polos dinamizadores. Mas para isso também é importante, e há bocado a doutora Mandina falava no PDM, eu lembro que a alteração da lei dos solos é 2014 e de 14 a 2021, terminava em 2021 a obrigatoriedade de se fazer a revisão do PDM. Nós tomamos posse em outubro de 21 e não havia PDM em Barcelos. Felizmente, porque assim conseguimos introduzir algumas das medidas que agora a doutora Armandina anuncia, que é criar zonas industriais de referência que possam atuar em duas dimensões: cativar e atrair empresas de dimensão e, sobretudo, em áreas que sejam diferenciadoras do que nós já temos, nomeadamente na inovação, na tecnologia, porque é por aí que se pode, efetivamente, dar saltos qualitativos. Ao contrário do que estava a dizer a doutora Mandina, nós talento já temos, nós produzimos muito talento em Barcelos. Não é por acaso que hoje, e isto fazendo um estudo comparado com os anos anteriores, nós vemos que Barcelos tem mais índice de licenciados e mais jovens a estudar no ensino superior que a média nacional, que a média regional, que a média distrital. Isto quer dizer que nós produzimos talento. O que é que temos a fazer? Criar condições para reter esse talento. Como é que se faz isso? Apostando nessas áreas, na cultura, na educação, na formação, também no desporto e na educação. Por isso é que é importante criar, para concluir, criar eventos nestas áreas diferenciadoras e, sobretudo, atrair. Pegando nas palavras da Joana há bocado, Barcelos tem uma centralidade absolutamente única. Estamos meia hora de 3 capitais de distrito. 30 minutos, 50 minutos, de 3 capitais de distrito. E isso tem que ser um motivo de atração de investimento para Barcelos, porque só assim é que se consegue dar o salto ao desenvolvimento económico que é pretendido e só assim também é que conseguimos reter o talento que, efetivamente, as nossas escolas, o IPCA, a Universidade do Minho e o IPVC vão trazendo ao nosso Temos de dar território. a palavra à Joana Neiva. Como é que o Bloco propõe que se faça este caminho para um tecido económico mais robusto? Claro, nós temos um tecido económico, social e cultural mesmo muito rico e já foram aqui apontados diversos fatores que efetivamente são altamente diferenciadores da nossa cidade. Ou seja, o investimento em tudo o que nós falamos até agora, ponto número 1, assegura imediatamente uma vontade menor de sair.
Porque se eu tiver boas condições, eu vou querer ficar. Se eu tiver casa digna, se eu conseguir boa mobilidade, se eu tiver serviços que respondam às minhas necessidades, seja a questão da água, seja a questão do hospital, seja a questão do saneamento, é menos provável eu querer sair de onde eu estou bem. Aquilo que se propõe, e também apelando para que não haja a tentação de fazer umas coisas assim muito avulsas e muito imediatistas, é um plano estratégico de desenvolvimento para o concelho. Bem concertado, multinível, multifacetado, abordando todas estas questões de forma muito estruturada e muito articulada. Eu, ao contrário, se calhar eu percebo que até possa não ser o que tenho que dizer, eu não acredito na existência de trabalho não qualificado, não especializado. Todo trabalho dá muito trabalho. E acho que, efetivamente, todas as pessoas que vão para fora são precisas no nosso concelho. Há aqui uma questão que podemos, certamente, falar muito de quem tem um ensino superior, mas nós também perdemos muitos jovens que não necessariamente têm um ensino superior, que são uma mais-valia para o nosso concelho. Claro que a Câmara não pode atrair... Como é que se pode fazer com que eles se fixem no concelho? Precisamente, investindo em tudo o que tivemos a falar até agora. A Câmara não pode dizer às empresas, fixe-te aqui porque eu quero muito, mas tem a obrigação de criar condições que sejam atrativas para este investimento, para esta inovação, para esta qualidade de vida. Seja a partir de ofertas de estágios, seja criar condições para um primeiro melhor emprego, seja a partir do apoio à habitação, porque se eu vou para o Porto pagar 500 euros, mas em Barcelos até tenho um bom trabalho, se calhar a minha renda é 250, é uma cidade que tem muito para oferecer, se calhar eu vou-me fixar aí. É muito mais extrapolar do que só inovação e tecnologia, porque o mercado é muito volátil e é tudo muito passageiro. É nós conseguirmos ter um plano sustentado no tempo e sustentável também economicamente e socialmente. Não é uma imediatez, é uma coisa bem construída. Que cidade é que queremos daqui a 20 anos? E fixar os jovens é pensar nestas questões. Pensar também no direito à cidade, pensar na questão do rio, pensar na questão animal, pensar na questão muito social, que os nossos serviços são muito parcos, apesar de funcionarem lindamente, são muito poucos, e pensar na nossa cidade nesta estrutura, não sendo aqui e no agora para quem tem ensino superior. Paulo Ralha, o que é que o Chega defende em matéria económica? Há duas vertentes que nós temos que pensar nesta matéria e que o Chega tem invertidas nos programas eleitorais. Uma delas tem a ver com a atração de investimento. A atração de investimento, no caso de Barcelos, faz-se com vias rápidas para escoarem os produtos e para chegarem as matérias-primas e com parques industriais em condições e também com uma aposta da Câmara em reduzir a burocracia e em favorecer as empresas que se fixem no concelho através da redução de derramas, taxas, etc, etc. Isso é uma vertente que é crucial. Outra vertente que é crucial é apostar nas empresas que são de Barcelos, que já estão em Barcelos, e ajudá-las a dar o salto na qualificação em termos de terem marcas próprias, em vez de estarem a produzir para outras marcas, ficarem com a mais-valia em Barcelos, ou seja, não só ficarem com a produção, mas ficarem também com a mais-valia que é acrescentada por terem uma marca própria que se impõe. Temos alguns exemplos, a Ana Sousa, etc. É preciso que esses exemplos sejam mais expandidos, mais massificados por outras várias empresas. Mas depois é preciso também termos algo que diferencie Barcelos. Quando nós vemos aqui, neste quadrilátero minuto, temos Guimarães. Guimarães tem a chancela de ser património mundial. E essa chancela é uma chancela que agrada a quem investe em Guimarães, sente-se orgulhoso. Eu estou na cidade que é património mundial. Para quem concluir, está em Paulo Braga, Ralha. também, eu quero o mesmo tempo dos meus adversários. Acho que fui muito Nós mais... estamos a gerir os tempos. E Barcelos tem um símbolo que é o símbolo nacional. E além do símbolo nacional, que é o galo e que é de Barcelos, temos também toda uma atividade artesanal que é o substrato cultural que nos diferencia do resto do país. Isso tem que ser aproveitado como símbolo e, como dizia o Pessoa, o símbolo é o tudo que é nada, ou seja, é aquilo que depois traz valor acrescentado às empresas que se fixam e que podem dizer eu sou da cidade que é o símbolo nacional. Isso tem sido desprezado e menosprezado por todos os dirigentes municipais até o momento. É isso que é preciso fazer. José Rosa, o que é que o Movimento Todos Barcelos defende para a economia? Muito bem, queria só deixar aqui alguns dados que são muito importantes para percebermos a nossa realidade. Barcelos, neste momento, tem a maior taxa a nível regional, comparativamente regional e nacionalmente, superior à média nacional, 25% dos jovens até aos 25 anos, superior à média nacional, que é 23,9%. Depois nós temos a nossa comunidade estudantil, não ensino superior, são 13.800 estudantes, mais 2.500 de escolas privadas, como o Didalvis, como a CIBS, etc.
Depois temos outra coisa importantíssima, que é a nossa tal posição geoestratégica, que eu já tive a oportunidade de falar nisso numa Assembleia Municipal, que é, nós estamos perto, não de um, não de dois, mas de 3 aeroportos internacionais. Menos de 2 horas de Santiago de Compostela, pouco mais, à volta de 1 hora do aeroporto de Vigo e pouco mais de meia hora do aeroporto Sá Carneiro. Depois estamos a meia hora do maior porto marítimo da Zona Norte, que é o Porto de Leixões. Estamos a outra meia hora do porto de Viana do Castelo, ou seja, o problema do escoamento, etc., está resolvido. Temos outra particularidade que é interessante e que também tem que ser avaliada, que é a nossa mancha florestal em Barcelos é 43, 44%, são mais ou menos 16.700 hectares. Ora, isto na perspectiva ambiental, sim senhor, preservar e criar aqui as zonas de tampão, etc., mas também pensar numa forma de criar uma zona industrial, uma espécie de Silicon Valley de Barcelos, certo? O apoio aos jovens. Para concluir, José Rosa. Para concluir, a Câmara permitir ou criar espaços que hoje em dia funcionam muito bem. Eu conheço um em Viana do Castelo, que é o Cowork, em que um jovem, por pouco, à volta de 200 euros, tem ali um espaço para trabalhar, interage com outras especialidades e cria-se ali sinergias. Então, os apoios têm que ser, isto tem que ser analisado. Muito bem, estamos a chegar ao fim do debate. Vamos passar ao momento das declarações finais. Mário Constantino tem mais tempo e por isso vou-lhe pedir a declaração mais curta. Eu apelo a que todos os barcelenses que vejam a obra que foi realizada por todo o Conselho nestes 4 anos, na atenção que foi dada às pessoas, nomeadamente nas questões dos apoios e sensibilidade social, mas também na saúde, também na educação, também no desporto, onde, como nunca, se investiu em 4 anos em Barcelos, e também as preocupações que tivemos com a mobilidade, com a terceira idade, com as nossas crianças. Foi pela primeira vez feito um esforço para termos creches e termos lugares para que os nossos casais jovens possam deixar as suas crianças. Nesse sentido, estamos no rumo certo. Temos de passar à Armandina Saleiro, uma declaração final. Peço aos barcelenses que confiem mais uma vez no Partido Socialista. Já mostramos e demonstramos a capacidade de estar perto dos nossos concidadãos, dos barcelenses, tendo uma forte aposta na área social, na educação, nas vias rodoviárias, na questão da água, na sustentabilidade e também na questão do novo hospital. São muitas das obras que já vêm do passado, têm a marca do Partido Socialista. Penso que merecemos a confiança novamente do Partido Socialista para desenvolver Barcelos. Paulo Ralha. Bem, se realmente houver ou quiserem que haja desenvolvimento em Barcelos, eu acho que devem deixar de pensar neste bipartidarismo que em 50 anos não resolveu absolutamente nada. É preciso gente nova, ideias novas, projetos novos para alicerçar Barcelos. Se porventura quiserem olhar para o passado, comprem um microscópio para ver a obra feita, porque vão precisar do microscópio eletrónico para poderem ver qualquer obra feita. Joana Neiva. Nós acreditamos que a habitação, a água, os transportes são um direito. Os barcelenses sabem o que têm, mas melhor que isso sabem aquilo que merecem. Nós merecemos um concelho mais justo, mais participativo, mais verde, mais sustentável e que efetivamente responda àquilo que são as necessidades dos nossos tempos. José Rosa. O meu apelo aos barcelenses para que de uma forma cívica exerçam o seu direito de voto, façam valer as suas opiniões e que apostem e que comparem os programas, que procurem ver quem é que está focado em mudar o paradigma do desenvolvimento do nosso concelho, uma aposta claríssima na juventude e no talento e no apoio às empresas. Muito bem, chegamos ao fim deste debate. Agradeço aos 5 a presença neste espaço de reflexão promovido pelo Conta Lá, ao longo do qual falamos sobre o município de Barcelos. Esperamos que tenha sido esclarecedor para os eleitores deste concelho. Fique connosco.